Estávamos ansiosos por esse trecho. Finalmente. Sul do Brasil, ó. Vocês estão pra trás. Tempo inteiro batendo marcha. A gente demorou 9 horas para fazer 470 quilômetros. Bom dia, povo! Estamos aqui no hotel ainda. O Henrique saiu agora para ir numa padaria que tem aqui perto. E como não tem o café da manhã incluso, tem uma cozinha compartilhada. Então eu fui lá, esquentei uma água. Estou passando um café para levarmos na viagem e esperar o Henrique trazer o complemento. Vamos comer por aqui e depois sair, porque não carregamos o meu celular o suficiente e a gente tem que sair com os dois, sempre com bateria. Agora a nossa perna é menor e ficaremos 2 dias no próximo destino. A vida é muito boa, gente. Quem me viu na rua toda machucada não imaginava que um dia eu ia estar numa cama de hotel. Acreditem nos seus sonhos. O Henrique foi nessa padaria aqui, gente, pão quente, surreal de boa. Fica a dica. Oficialmente saindo de Linhares, Espírito Santo, agora em direção a Porto Seguro, Trancoso, Bahia. Estávamos ansiosos por esse trecho. Finalmente. São 470 quilômetros esse trecho. Tá marcando 6 horas e 50. Chegada lá perto das 13h30. Sem contar as paradas. Está saindo com chuva. Agora são 8h30 da manhã, no domingo. E lá ficaremos 2 dias. Vai dar tempo de descansar um pouco e curtir a Bahia. Eu sempre antes da viagem eu olho água, fluido de freio, nível de óleo. E hoje muito baixo, quase seco o óleo do motor do Palio. Aí completei, coloquei 1 litro para dentro e vambora. Provavelmente ontem a gente fez alguns quilômetros com ele com nível baixo, isso não é bom pro motor. Mas o carrinho é valente, não acendeu nada no painel, se comportou igual. Lembrando que a gente fez, né, o motor antes de vir. Fez não, Fizemos manutenção, limpeza, Fizemos uma abrimos em manutenção. cima, embaixo, limpamos tudo. Fizemos todo o carro, tá? O carro tá... Suspensão, a gente fez tudo antes da viagem, né? Por isso que a gente comprou um Paliozinho básico, né, galera? Senão a gente poderia comprar um carrinho melhor. Se fosse só comprar e vir, dava pra ter pego um carrinho mais caro, mas aí ia ficar apertado pra fazer todas essas manutenções pra viajar com segurança, né? Ontem a gente conseguiu abastecer, conseguiu o posto por R$ 5,95 a gasolina. Na chegada de Linhares, então, um pouco antes, né? Pouco antes de Linhares, foi o melhor valor que a gente encontrou na cidade toda. Em São Paulo a gente colocou no posto mais caro da cidade e hoje no Espírito Santo a gente conseguiu colocar no mais barato. Nós baixamos o aplicativo Gas Pass, mas ele não dá com exatidão. Por exemplo, esse posto não aparecia no aplicativo. Vários postos não aparecem. E aí os outros, até onde eu sei, os outros aplicativos são para cada posto. Cada rede. Cada rede de posto, isso. Então a gente acabou não baixando. Se alguém tiver uma dica, aceitamos. Aqui nesse trecho de Linhares tem várias placas informativas de animais e essas redinhas para eles passarem. Estamos passando pela Reserva Ecológica de Soretama. Paramos agora aqui num posto Shell com uma churrascaria catarinense. Só para ir no banheiro mesmo. E a gente tava pensando aqui, o Henrique tá dando uma olhada na estrada. 5 horas e meia, 370 quilômetros até o destino. Isso. A gente escolheu fazer uma outra rota, mas depois a gente explica melhor, né? Eu vou no banheiro e eu explico. Tava pensando como o Espírito Santo nos surpreendeu. A gente não tinha ideia de como era bonito. Nossa, estrada linda, aquela parte da reserva ecológica, muito legal, muito legal. Principalmente na saída do Rio de Janeiro, começou a ter muita... só campo sem nada. Por não conhecer e também não me interessar por pesquisar, né? Eu achei que era aquilo ali, que o Espírito Santo era aquilo ali, né? No que a gente entrou no Espírito Santo, muito morro, uns costão de pedra, assim, muito bonito, e mata bem densa, sabe? Com coqueiro, bem diferente. Bem Coco, diferente. né? Muito coco na estrada. E coqueiro dentro da floresta, assim, nunca tinha visto. Ontem eu tava estudando a rota para chegar em Trancoso, e o mapa, ele mandava por um trecho mais curto, que era ali por Queimado e Barra.
Aí eu vi que tinha um outro percurso que o mapa também sugeriu, isso o Google Maps, né? E era 16 minutos mais distante, aumentava uns 60 quilômetros, mais ou menos. Aí eu fui pesquisar e eu vi que essa entrada, que daí é em Eunápolis, essa outra que é um pouco maior. E eu imaginei que tivesse uma estrutura melhor, porque essa entrada de Eunápolis é a entrada de Porto Seguro, de Arraial da Ajuda, então tem um movimento bem grande, imagino eu. E aí eu fui pesquisar no chat GPT, na nossa inteligência artificial, e tava certo, ali falava que essa entrada que o Google Maps mandou, essa primeira por Queimado, ela é de chão batido, estrada de terra. Então ela é anda menos, andam 60 quilômetros a menos, só que a diferença é 10 a 15 minutos. Foi isso que me chamou a atenção na hora que eu tava pesquisando, porque eu pensei assim, poxa, se são 60 quilômetros, como que dá uma diferença de tempo tão pequena? Aí eu imaginei que pudesse ser, por conta da estrada ser muito ruim. E aí o nosso querido chat GPT matou a dúvida, disse que é uma estrada de terra e que se tiver chovendo diz pra nem ir porque vai estar interditada, ou daí, claro, carro 4x4, e não é o nosso caso, né? Aí dá pra ir. E aí eu vou ir por Eunápolis, que anda um pouquinho mais, 60 quilômetros a mais, só que é uma estrada já asfaltada ela toda. Trecho ruinzinho da estrada. A estrada é bem ruinzinha, na verdade. Só esse trecho. O outro tava excelente. Parando nesse posto Imperial Shell. Lanchonete Churrascaria Estância Gaúcha. Estância Gaúcha. Paramos para comer algo e para abastecer também. Aqui a gasolina tá 5,99. Agora são 12h17. E esse é o primeiro posto depois de um tempinho sem posto também. E aí, galera do meu canal, agora eu tô na Bahia. Vou carimbar meu 7º estado. Abastecemos agora com a gasolina 5,99 ali naquele posto. Comemos. Agora faltam 260 quilômetros, mais ou menos 3 horas e meia. Fomos abençoados com as nuvens para não passar trabalho no sol da Bahia. As estradas da Bahia têm quilômetros de plantação de urucum, de mamão, de café e, claro, de coco, né? Essa estrada para Bahia, ela tem muitas subidas e descidas. O tempo inteiro é assim, ó. E bem sinuosa também. Pegamos várias curvas. Ó, a entrada para estrada que o Henrique tinha visto seria essa daqui, ó. Chão batido. Paradinha mais do que estratégica. Tivemos que parar porque tinha uma carreta que a gente já tinha encontrado ela 2 vezes na estrada. Ela estava subindo muito devagar, quase em primeira marcha. Paramos por conta dessa carreta. Estrada da Bahia, muita serra também. Eu não fazia ideia que tinha tanta serra. Como vocês viram, a gente passou pela entrada que o Google Maps mandava originalmente, né? Então aumentou o nosso tempo e quilometragem. Agora pegamos 2 cafés, uma bananinha e veio com um troco de R$2, gente. Só no Nordeste mesmo. R$8 tudo isso. Sul do Brasil, ó. Aprenda. Vocês estão pra trás. Só que assim, né? Cafezinho com meio litro de açúcar.
É, café aqui no norte, pelo jeito, é adoçado. Já é o segundo lugar que eu pego. Cafezinho de R$ 2. Nem me pergunto. E teve um ainda que me vendeu adoçado e me deu coisa de açúcar. Falando, se quiser adoçar, tá aqui, ó. E já tava doce. Tá mais doce que a bananinha isso aqui. Entramos agora na BR-367 em direção a Trancoso. Entrando para Trancoso. Então, galera, a gente chegou agora Trancoso. A gente não gravou muito no trecho. Foi bem difícil pra mim. BR-101 não tinha reta, era só ou curva ou ladeira subindo, ladeira descendo. O tempo inteiro batendo marcha. A gente demorou 9 horas para fazer 470 quilômetros. Então, o tempo inteiro marcha, quarta, terceira, às vezes segunda. E ladeira muito, muito íngreme. Tanto subindo quanto descendo. Aí ficou tenso depois no momento que a gente saiu da BR-101, que a gente pegou a BA 927 ou 937, não me lembro. Aí a ladeira fica mais acentuada ainda, a gente demorou quase 1 hora para rodar 40 quilômetros. E por isso que a gente não gravou. Agora a gente já está instalado aqui no nosso pouso. Tá tudo bem, deu tudo certo, o carrinho veio bem, o carrinho é guerreiro demais. Demais. E é isso, a gente tá bem agora. Bebendo uma geladinha e aproveitar. Ó, gente, essa é a casinha que a gente pegou aqui em Trancoso por dentro, tá? Tomando uma cerveja. Amanhã a gente mostra por fora, porque ficaremos aqui até terça-feira. E eu acho que alguém quer voltar. Você quer voltar pro carro, amor? Agora acho que a gente vai dar uma voltinha, porque aí a gente fica aqui até terça. Bora curtir um pouquinho da Bahia. Até o quadrado ali em Trancoso. Muito perto. Sem palavras, sem palavras. Muito legal. A gente tá aqui uns 15 minutos, deu, né? Nem isso. 15 minutos caminhando. Só que assim, quem já caminhou pra ir pro Carnaval da Ferrugem? Rosa, vai pro centro do Rosa, larga numa pousada aleatória e vai pro centrinho, pico da tribo, coisa. Meu Deus, é o dobro. Caminha onde for.